Fala, meu povo! Fala, Tudo bom com vocês? Sim. Hoje é dia de estreia, e estreia que merece Maratovlog. Eita, tu nada! É, gata, estou falando de My Lady Jane, série que chegou hoje no Prime Video. Toda a primeira temporada já está disponível. É uma adaptação literária. Então pensei, por que não fazer uma Maratovlog? Pera. Isso é sério? O quê? A gente vai gravar uma Maratovlog. Isso a gente não combinou nada. Maratovlog, Fandandes. Mas vai ser mesmo? Vai. Episódio a episódio? Episódio. Bem aqui, ó. Mas aí vai ser tudo no mesmo vlog, entendeu? Entendi. Tudo bem, mas do nada. Eu vou assistindo os episódios e vou comentando aqui com vocês. E essa série, ela estava sendo muito esperada por mim, porque... por mim, e eu sei que por uma galera aí também que é muito fã do livro. Esse livro que inspirou a série tem o mesmo nome, né? E ele foi escrito por 3 autoras. E o mais legal é que elas reinventam eventos da Era Tudor. Né? Na vida real, a Jane, que é a protagonista, morreu, que era a prima do rei Eduardo. O rei Eduardo morreu também. E aí a gente sabe, né, aquela parada de Mary Sangrenta, quem viu Rain sabe quem é a Mary, Elizabeth I, Elizabeth I, que tem essa treta, né, de ser a irmã da Mary. Quem viu também a The Serpent Queen, que é a história de Catarina de Aragão, é antes da Mary Sangrenta, que aí origina a história da Mary também. Gente, a Era Tudor entrega tudo de série, assim. Tem muita série sobre esse período. Posso fazer um vídeo só sobre essas séries depois. Mas nessa série aqui tem uma distopia, um braço distópico. Acho que você já fez vídeos sobre essas séries Individualmente, mas eu posso fazer uma geralzona, até colocando em ordem cronológica, assim. Eu acho que é legal, porque... Tem muita série que é do tipo a mãe, a filha, e aí vai indo assim, sempre nas protagonistas mulheres, né? Porque as mulheres da Era Tudor, elas eram assim, impecáveis. Tiveram reis muito poderosos e muito revoltados, que fizeram guerras muito intensas, mas as mulheres desse período, Catarina de Aragão, Mary, Elizabeth I, várias mulheres que são sensacionais. E aí nessa história aqui, a gente vê Jane, né, e Eduardo como protagonistas ali, não tendo morrido. Então a gente tem esse braço distópico desses eventos, e aí tudo é reinventado a partir daí, a partir da não morte dessas duas pessoas, né? E é muito legal porque ela é satírica, a série, sabe? Ela traz um humor super ácido e super moderno para esse período que não tinha esse tipo de humor e esse tipo de relação entre homens e mulheres, principalmente, Sim. né? Tem também uma parte fantasiosa, que são os etianos, que são tipo metamorfos, né? E aí a gente pode ver algumas fantasias misturadas aqui nessa parte da história. Então, assim, é um livro muito interessante, é uma história muito interessante, e aí virou essa adaptação no Prime Video. Sobre o primeiro episódio... Todos os personagens são muito divertidos e muito caricatas. Então parece que você tá vendo... Sabe aquelas peças de teatro que geralmente tem dentro de conteúdos de época? E aí nas peças de teatro tem Game of Thrones. A própria Arya conhece um grupo de viajantes que são atores de teatro de rua que fazem aquela sátira do rei Joffrey, dos Lannisters, do rei Baratheon... Então, é mais ou menos aquela pegada. É como se você pegasse esses atores, esses trovadores de rua que fazem piada com a realeza e transformasse isso na história da realeza de fato. Essa série é mais ou menos isso. E aí você tem essas misturas de fantasia, uma modernidade, um toque requintado de feminismo, porque Jane é muito feminista. E aí a gente vê um pouquinho da Mary e da Elizabeth lutando entre si pela sucessão do trono, não como foi na vida real, mas de uma forma mais engraçada e divertida. Tem pegação, para quem gosta de história com pegação. Eu sei que tem muita gente associando a Bridgerton, né? Do tipo, se você gostou de Bridgerton, você vai gostar disso aqui. Mas a única relação é pegação, história de época, realeza... E essa misturinha de uma história de época ser um tanto quanto modernosa. O primeiro episódio é muito bom, apresenta todos os personagens, apresenta o universo, mostra já as diferenças da realidade
pra ficção. A introdução do primeiro episódio já fala: na vida real aconteceu isso, isso e isso, e se não tivesse acontecido? Como a história teria sido? Então, você já começa... É um what-if regencial. É o what-if regencial, exatamente. E de um dos melhores, né? períodos. De um dos melhores períodos, né? Que é... Gente, juro, a Era Tudo entregou tanto drama, tanto caos, tanta morte, tanta guerra e tanto romance aleatório que, assim, vai dar pano pra manga com certeza. Bom, vou agora pro segundo episódio. Jane acabou de fingir que morreu, que passou mal, para não casar com o cara que, teoricamente, ela queria pegar na taverna. Então, isso já é muito modernoso, né? Já é um Enemies to Lovers que provavelmente vai se transformar em Friends to Lovers, porque eles são muito parecidos. Eles também não gostam de seguir as regras, eles não gostam dessa obrigação familiar de ter que dar satisfação e casar com alguém, mas como eles são muito parecidos e já tem atração sexual entre eles, provavelmente isso vai dar muito certo, vai dar muito bom, e aí a gente vai ter a transformação do Enemies to Lovers em Friends to Lovers. Então bora pro segundo episódio, que a série é muito boa, e eu vou voltando aqui pra contar tudo que eu tô achando pra vocês. Vamos de vassoura e escada de fundo mesmo aqui. Terminei agora o segundo episódio de My Lady Jane, são quase 7 horas da noite, e eu só consegui terminar agora porque o caos aconteceu no dia de hoje. Mas vamos continuar falando dessa série gostosinha. Eu achei sensacional o negócio do Guildford ser um haitiano, só que diferente. Ele se transforma em cavalo sempre no fim do dia e de manhã, teoricamente, ele volta, né? E eu achei isso muito legal. Agora, sim, independente de toda a trama da história, que é muito boa, e o desenvolvimento da história tá muito bom, todos os personagens são incríveis, a gente precisa falar sobre a química desse casal. Eles são incríveis juntos, e essa tensão deles fazerem um acordo dela estudar a cura dele e não ter relação conjugal, de viverem como amigos, é muito bom, porque vai criando mais ainda essa tensão entre eles. Dá pra ver que eles se dão super bem, que eles se respeitam, que eles se gostam, e ainda assim, eles insistindo nesse papo de não ter relação conjugal. Então, quando acontecer, teorizo de que vai ser muito bom. Agora eu vou continuar assistindo aqui o terceiro episódio, daqui a pouco eu volto pra gravar mais, mas eu tô achando a série incrível. Inclusive, colocar a Mary como a pessoa sanguinária que quer matar o irmão, o Eduardo, tá sendo muito engraçado. Porque ela é acusada na vida real, literalmente, de coisas que ela não fez, né? Ela é extremamente perseguida a vida inteira, a Mary. E aqui ela é tipo vilãzinha da história. Eu achei legal, assim, essa fantasia, essa inversão. E a Elizabeth é toda calma, toda tranquila, bem diferente da vida real. E a Elizabeth era meio estressada, né? Era meio contra todos os protocolos e todas as regras, principalmente relacionadas à mulher. Enfim, tô adorando. E também gostei muito que aqui foi revelado que a cachorrinha do rei é uma haitiana também, que trabalha com a vozinha dele e tudo mais. Achei isso muito legal. Terminei aqui o terceiro episódio. Jane terminou o episódio rainha. Gente, tô toda descabelada. Jane terminou o episódio rainha, né? Então, eu vi alguns comentários de pessoas que estão dizendo que acham a série muito... Estão achando a série muito engraçadona, assim, com humor muito exagerado. E eu acho que isso tem muito a ver com expectativa. Tudo tem a ver com expectativa na vida, né? Mas, em se tratando de uma série de época, acho que o público de conteúdos de época não tá tão acostumado, assim, com esse tipo de humor. Eu acho que eu falei em algum outro conteúdo, que a descrição desse universo de My Lady Jane, né, do livro mesmo, é como se misturasse Monty Python com conteúdos de época, né, com Orgulho e Preconceito e coisas assim. E é muito isso, né? Monty Python é muito galhofeiro, é um humor britânico super raiz, assim. Pra quem vê, por exemplo, Doctor Who, vai identificar muito o humor que tem aqui nessa história. A série é britânica, então não tem produção americana, né? Tem produção britânica. E isso faz com que seja muito fiel ao estilo britânico de contar histórias. Quando a gente vê séries como The White Queen, The White Princess, The Spanish Princess, todas essas séries que são produções britânicas e que tem esse apego histórico junto com a brincadeira e toda a diversão ali romanceada, é assim, é tudo assim, muito parecido um com o outro. E eles têm esse negócio meio peculiar da dor, do sofrimento, de fazer piada com coisas de guerra, de sucessão.
E aí tudo é muito trágico, né? Muito veneno, muito ataque, muita gente conspirando. Isso é tradicional do humor deles sobre esse tipo de conteúdo. Então, My Lady Jane segue muito essa linha, né? Mas sobre a história em si, eu tô achando muito interessante, assim, óbvio que dá pra imaginar muita coisa que vai acontecer já. Não é uma história difícil de interpretar, difícil de consumir. É tudo muito escrachado, tudo muito óbvio, né? É sobre a sucessão do trono. Eles brincam com os fatos históricos, revertendo algumas coisas, invertendo, na verdade, algumas coisas, colocando, tipo, a Lady Jane aqui como sucessora do trono, um Eduardo que todo mundo acha que morreu, mas não morreu, a Mary buscando desesperadamente pelo trono, a Elizabeth sem saber o que tá fazendo, achando a Mary completamente louca. Então brinca muito com os perfis históricos e os fatos históricos desses personagens. Mas nesse terceiro episódio a gente teve finalmente uma pegação, né? Lady Jane e seu querido marido, o cavalinho, eles finalmente se pegaram, não como cavalinho, se pegaram com ele como ser humaninho. E foi na floresta, depois de uma luta, então super intenso, porque os personagens são muito intensos, né? Tem personalidades muito fortes. Ela não quer de jeito nenhum continuar casada, mas sente atração por ele. E aí você vê que ela tá sendo muito mais fiel a ela mesma e a todos os planos que ela fez na vida, de nunca depender de ninguém, de não se casar, de ser uma botânica independente. Então eu acho isso muito legal, assim. É uma história que brinca muito com a realidade, com a permissividade de pessoas como pessoas negras, mulheres, LGBTs, está todo mundo ali naturalmente, né? Coisa que em Bridgerton choca demais o público, porque por não ter esse tom esse tom cômico, as pessoas esperam que seja muito tradicionalzinho, né? Dentro das 4 linhas definidas por Jane Austen, mas nem sempre vai ser assim. E aqui é outra pegada, né? É um romance histórico, é um romance de época, mas de outra época, de outra parte da história. Então ele se permite mais algumas ousadias. Eu achei muito legal. Tô achando incrível a série, super rapidinha, já tô agora indo pro 4º episódio, né? Já comecei, inclusive, enquanto eu subia lá no TikTok, no Instagram também os conteúdos. E tô achando super dinâmica, assim, super... Vou acabar daqui a pouco, sabe? Essa energia. Tô na metade já. Então, assim, tô gostando bastante. Acho que eles super acertaram nesse tom. E, de novo, tá conversando com os fãs de Dickinson. Com toda certeza. Os fãs de Dickinson vão amar essa série. Terminei agora o 4º episódio. E eu acho que ele foi uma grande repetição do terceiro, avançando só algumas casinhas, assim, na história, sabe? Eu acho que a Jane tá entregando uma protagonista muito legal. A atriz é muito boa. Ela tem todas as características muito bem definidinhas da Jane. Ela é engraçada, ela é guerreira, ela é forte, é inteligente, é dramática, entrega um romance muito bom também. Eu achei uma escolha, assim, fenomenal. Ela é realmente muito ousada e muito à frente do tempo dela, né? A forma com que ela pensa, principalmente. A relação dela com Gilbert, pra mim, dá uma cansada, assim, porque eu acho que eles poderiam estar se entregando um pouco mais nesse relacionamento, conversando mais sobre os etianos, pesquisando mais sobre esse tema. Sinto falta da explicação da mitologia da história, por que essas pessoas existem, de onde elas vieram, é só ali na Inglaterra? Tem em outros lugares? É um mundo que tem mais criaturas, além desses etianos metamorfos? Ou é só isso mesmo e era só pra justificar talvez um Guilford da vida aqui? Eu não sei, tá me passando um negócio meio Shrek, sabe? Lembra que a Fiona tinha maldição? E aí ela ficava se transformando numa ogra, isso. Falou ogro. Numa ogra, e aí o Shrek tomou assim como parte da vida dele também, ajudá-la a sair dessa maldição e tudo mais. Então, tá me soando muito Shrek, porque não tem grandes explicações. E aí, talvez, se eles estivessem construindo melhor essa fantasia, construindo melhor esse universo de criaturas mágicas ou amaldiçoadas, não sei, talvez eu não estivesse associando tanto a Shrek, assim, mas por enquanto tá muito Shrek pra mim, principalmente aquele da corte, acho que é o terceiro Shrek, né? Que eles vão pra casa dela, o Felizes para Sempre. É o 2 ou 3, não lembro agora. 3. É o 3? Mas tá me lembrando isso, sabe? Que aí
fica aquele negócio de corte e tramas da corte. Não sei, essa traminha aí... O 3 é sobre os bebês. Então é o 2. É sobre as cortes. Então, esse drama dos Etianos e do Guilford com o cavalo e tudo mais, tá me soando meio repetitivo ainda, todo episódio. Odeio os Etianos, tá bom. Vocês odeiam desde o primeiro episódio e aparentemente odeiam há não sei quanto tempo. Então, assim, o que mais podemos ter sobre os Etianos além de ódio e todos têm que morrer? Não sei, me deu uma incomodada, pode ser que agora no 5º episódio a gente avance nessa parte. A parte dramática da corte eu acho boa. Eu acho que a Mary, de novo, reforçando, é a melhor vilã que essa história poderia ter. Nesse episódio ela gritou, abdique eu morra, em cima da Mary, enforcando ela. E isso é muito Mary, né? No lado oposto da própria história. Ela que era considerada louca, tirana, né? Então, ver agora que, de fato, ela sendo essa pessoa que ela não era, né? Mas que aqui nessa série ela tá sendo muito legal, assim. Ela explorando esses outros lados da inveja, a sucessão do trono, o fato de ter sido considerada uma filha equivocada, que não era legítima. Essas coisas, assim, vem muito da história da Mary. Pra mim, é a personagem mais bem construída em se tratando de adaptação ficcional, sátira, né, da história deles mesmo aqui. Achei o plot do narrador falar o Eduardo está vivo, como se fosse uma grande surpresa, engraçado, assim, porque não era uma grande surpresa, a gente não viu esse homem morrendo. A gente aprendeu com qual série, nem lembro, mas a gente aprendeu em alguma série que se não tem corpo, não tem morto. É Scooby-Doo isso? Eu acho que é Scooby-Doo isso, eu citando Scooby-Doo. Mas eu acho que é isso mesmo. Se não tem corpo, não tem morto, gente, nem vem com essa. Eduardo sumiu, não morreu. Era muito óbvio para ele tratar como se fosse assim, um segredo aqui guardado a 7 chaves. Não tá 7 chaves. Tava num pôster para todo mundo ver, meu anjo. E mais o que eu ia falar? Cara, eu acho que é isso, assim, esse episódio não avançou muito, esse episódio não caminhou muito no rolê. Jane continua obcecada pela investigação, obcecada por ficar solteira, obcecada por ser uma mulher independente. E eu não sei, assim, ela e o Guilford têm uma vibe tão boa e tem uma química tão legal. Eu acho que ela tá perdendo uma boa chance de ter uma história de amor desde cedo. E aí, no final, essa vai ser a curva dela, tipo, ela vai aprender a amar e vai se permitir ser amada e não vai achar que ser uma mulher casada é atraso de vida. Vamos ver. Vamos ver se vai ser simples assim, o argumento da história da Jane. Vou pro 5º episódio, daqui a pouco eu volto aqui. Terminado o 6º episódio, o Panda assistiu esse agora, até o final. Que ele tava pipa-voado, editando, fazendo um monte de coisa aqui em casa, né? Agora ele assistiu fazendo o 6º. a janta. Empadão delicioso que ele fez. Mas eu gostei desse episódio, eu acho que ele já caminhou um pouco mais com a história. Ainda continuo muito incomodada com o negócio dos Etianos, principalmente agora que a Jane trouxe eles pra corte e falou que chegou o momento da gente viver livre. É o episódio que revelou Eduardo como Etiano também. E aí eu fico ainda assim, e qual a mitologia por trás disso? Qual é a explicação disso? Não vai avançar? Né? Não, como assim metáfora? Por exemplo, uma comunidade LGBT. Então, é uma metáfora, isso ficou bem óbvio sobre LGBTs na sociedade. Sim. E até a questão da cura, né? De ter gente que não aceita porque vive excluído. É uma metáfora. A transformação deles não é pela sexualidade, é por ser quem eles são. Por ser quem eles são. Não, essa metáfora eu super entendi, compreendo e tá tudo certo. Mas eu queria uma explicação da mitologia na série. Tipo, eu não sei se é uma coisa que vai ficar do tipo geneticamente ou pessoa, entendeu? Eu não sei. Eu ainda tô confusa sobre isso. E eu não acho que a série deveria me deixar confusa, sabe? Eu acho que se é uma metáfora e só isso, eles deveriam deixar mais claro que é uma metáfora e só isso, sabe? Mas não, tem gente estudando, tem gente investigando, existe uma ordem deles. Então, assim, o que é isso, de fato? Eu sinto falta dessa explicação. Tirando isso, vou só ratificar a minha própria opinião dizendo que Mary é a dona dessa série.
entendeu? Ela é icônica, ela tem as melhores ótima cenas. vilã, né? Ótima vilã. Exato, ela tem as melhores cenas, as melhores falas, a melhor construção. É dramática, é maluca, faz umas caras de doida muito boas, assim. Berra em público. Ela berra, tipo, a cara que ela faz pra Jane no baile é maravilhosa. Você fala, meu Deus do céu, é daí direto pra guilhotina, acabou. Eu não sei se foi nesse episódio que começa o episódio com ela reclamando da força dos polegares. Porque ela não conseguiu enforcar. Eu acho que é. E aí ela fala que é uma herança castelhana. Herança castelhana. Então, assim, entende? Isso daqui, pra mim, é uma construção bem feita de história da Mary. Agora, gente, Elizabeth, não sei nem porque existe, assim. Tá passando muito Ela nem passou ali, né? Não, tipo, tá passando muito de qualquer coisa nessa história. Pra mim, destaques Jane e Mary. A série é das duas. O Guilford às vezes, mas não tá podendo muito porque cavalo o dia inteiro, não dá, né? Não dá pra interagir enquanto cavalo. Mas de resto, tô gostando. Tô gostando até da trama do Edward lá longe, do Eduardo. Vamos ver, vamos continuar agora. Este episódio check e de novo a história não caminhou muito, gente. Tirando os etianos, não tem muito que caminha nessa história, pena, assim. Tinha tanto potencial, né? Exato, é muito personagem interessante. Elizabeth, tipo, foi com Deus. Mary é a vilã e se afastou só pra voltar com o exército. Mas, assim, a trama dos etianos e a trama da Lady Jane, principalmente, não tem muita conexão, sabe? Tirando o fato de que ela tá apaixonada pelo Guilford e quer fazer tudo por ele, não tem outra motivação. Ela não faz discursos sobre viver em sociedade. Não sei, assim, ela é a monarca, né? E se ela tá tentando mudar uma lei, mudar uma estrutura, aquele único discurso da festa não vai colar. Os outros caras são nobres, eles precisam de mais argumentos, não sei. Eu senti falta dessa construção, assim, da transformação dela política, né? Achei uma pena que faltam 2 episódios pra terminar e não tá caminhando muito com a história. Eu espero que nesse próximo episódio, pelo menos, o Eduardo chegue e a gente tenha... Vai ser só no último. Você acha que vai ser no último? O próximo episódio, como é o episódio pré-guerra, como é escrito em Nárnia, dos etianos contra os humanos, Sim. Lado A contra o lado B, Sim. nesse agora é o início do desespero, é um episódio... É o pico do desespero. É o pico de não deu, perdemos. E aí no próximo, Eduardo chega e salva a vida de todo mundo. Talvez o Eduardo, mas ele não precisa nem de um exército, né? Não, Ele exato. é só o rei. Então, acabou. Enfim, achei uma pena, porém, vamos continuar que agora estamos aqui a 2 episódios do fim. Terminei o penúltimo episódio e gostei bastante da história. Acho que estamos caminhando para um final sobre etianos de verdade. E eu acho que isso vem através de Eduardo, já que ele é a pessoa que é etiano e não se transformou ainda. E parece que cada pessoa se transforma numa determinada situação diferente. Tipo, o Guilford explicou que ele se transformou naquela situação do susto lá na carruagem e tudo mais. E ele acha até que foi o responsável pela morte da mãe, né? Não sei. Tô colocando minhas fichas aqui de que talvez venha aí a transformação de Eduardo e de o fato do rei ser um etiano, né? O rei original ser um etiano, mude alguma coisa na história. A gente precisa da queda de Mary. Mary sangrenta precisa dar uma baixada nessa bola dela, porque ela porque tá tentando estragar a vida da Jane, mas né, estamos indo pro último episódio. Ela tem que se ferrar em algum momento. Gostei bastante da participação de Elizabeth, finalmente apareceu, falou, disse do testamento do Eduardo, que era da Jane mesmo, a coroa. Então, assim, né, finalmente teve voz a bichinha, fez ali o discurso dela, mas agora eu tô curiosa pra saber como termina e torcendo pro último episódio ser mais sobre a origem dos etianos, da onde veio, como que aconteceu essa divisão, enfim. Quero ver mais dessa parte da trama, que é o que eu sinto mais falta aqui na história. Então bora pro último episódio. Não vou me alongar muito não, que eu tô curiosa pra ver como termina. Gente, hoje já é sexta-feira. Ontem eu assisti My Lady Jane o dia inteiro lá no Prime Video. E fui gravando por episódios, né? Tanto pro TikTok quanto pro Instagram. Fui gravando pra cá também, minhas considerações. Mas quando eu terminei o último episódio, eu fiquei assim, cara...
eu preciso dar uma respirada, assim, dessa super imersão. Definitivamente a série não é o que eu imaginei que ela seria, até porque eu não conhecia esse universo, né? Eu conhecia através do que eu li sobre o livro, sobre os trailers e tudo mais, mas ela consegue ampliar um pouquinho as nossas expectativas, eu acho. Ao longo dos episódios, algumas coisas foram me desagradando narrativamente, mas a série, no geral, não me desagradou. Acho importante falar isso, porque quando eu terminei, eu tava muito com o sabor de tudo que me desagradou ao longo da maratona. Porque eu acho que quando você coloca uma série inteira no streaming... Mãozinha do pano bem aqui. Quando você coloca uma série inteira no streaming, com a proposta de maratona, você precisa ter um embasamento ali de história que realmente caminhe. Porque senão você se sente aqui como espectador sentado no sofá vendo uma grande repetição de mesmas coisas ao longo dos episódios. Ainda mais episódios que são mais curtos, né? Os episódios dessa série não eram tão gigantescos assim. O último episódio, se eu não me engano, é o maior que tem para encerrar a história ali, para dar tempo realmente de acelerar a parte da ação. E aí isso já é um forte indício de como esse roteiro foi um tanto quanto mal distribuído. Eu acho que a personagem Jane, ela começa muito grandona na história, mostrando a personalidade dela, os questionamentos dela sobre a época, sobre a família, sobre o rei, sobre o negócio do casamento. E aí ela se mostra muito estudiosa, muito dedicada, muito inteligente, né? Ela é quase uma médica botânica, enfim, ela tem várias perícias ali que são da personagem. E que tudo isso é apresentado assim nos 10 primeiros minutos do primeiro episódio. Então, a expectativa sobre a protagonista fica muito lá em cima, né? A gente pensa, cara, ela tá sendo prometida para um casamento, ela é uma mulher que não quer passar por isso, que ela queria ter uma carreira, queria ser independente, mas ok, ela tá vivendo ali na era Tudor, então ela não vai ter isso que ela quer, e isso era muito óbvio para mim, assim, desde o início. Acho que é uma expectativa que ninguém tem, né? A Jane não vai ser uma profissional independente X. E ela tem relação direta com a coroa, né? Ela é prima do rei Eduardo. Então traz ali algumas coisas que a gente vai correlacionando com a história real. A gente tem essa distopia de ter uma Mary e uma Elizabeth como amigas, vivendo no mesmo palácio. A Mary como a grande vilã, isso foi para mim o ponto mais alto da história. O rei Eduardo vivo, resistindo ali a todos os ataques e questionamentos sobre o reinado dele. Então, são temas, assim, muito importantes, muito relevantes, que exatamente por ser fantasioso, atrai bastante a nossa atenção. Mas, quando se trata de Jane, eu acho que essa Jane que a gente conheceu nos 10 primeiros minutos da série, não foi a Jane que caminhou todos os episódios até chegar naquele final de temporada. Tudo bem que ela se apaixonou, tudo bem que ela encontrou ali uma motivação para estar casada, e aí, ok, já imaginava também que isso fosse acontecer, até por conta da época que a série se passa, mas eu senti que ela se perdeu muito dela mesma ao longo da história, sabe? Em algum momento, ela só pegava o livro para estudar, para descobrir uma cura pro etianismo. Não tinha mais outro objetivo, assim, momentos importantes que ela poderia ter feito alguma referência, que ela poderia ter utilizado o conhecimento dela. Eu não senti, assim, que essa parte foi bem desenvolvida na história. Eu acho que ficou tudo muito focado na vilania da Mary e no fato de Jane se transformar a mocinha da história que está sendo perseguida e atacada o tempo todo. E Rei Eduardo, pra mim, também criei bastante expectativa, mas aí a culpa é minha. Ninguém tem nada a ver com isso. Nem o Prime Video, nem o produtor, ninguém. Eu criei muita expectativa sobre essa relação da Jane com o Rei Eduardo, que são dois personagens que morreram, né, na vida real. Duas personas que não conseguiram viver as suas vidas. Então, ele foi retirado de cena. E aí, o desenvolvimento dele ficou muito pros últimos 10 minutos do último episódio, sabe? Também, colocando esse peso, já que a gente tá vendo uma maratona... Peraí que o cachorro tá latindo.
Enfim, já que a gente tá vendo uma maratona, é importante que a gente enxergue uma cadência nos eventos, sabe? Que as coisas realmente caminhem e que algumas tramas não fiquem parecendo só trama de encher linguiça ali na história. Não sei, em alguns momentos eu senti muita barrigada. Ainda mais pra 8 episódios. Eu até falei com o Panda, acho que eu cheguei a falar em um dos vídeos aqui de episódios, que pra mim a série teria sido brilhante com 6 episódios. 6 episódios de 40 minutos, a gente teria chegado ao mesmo ponto, com os mesmos argumentos e os mesmos acontecimentos, sem precisar repetir tanto as mesmas discussões entre os personagens. Tirando isso da barrigada, eu achei a série sensacional. Panda não gostou muito do narrador, e eu vi que alguns seguidores, até pelas redes sociais, me mandaram mensagem dizendo que o narrador incomodou demais, porque ele é muito bobão, né? Ele foge muito da própria Jane, assim, que é uma protagonista super forte. E, gente, tá tendo barulho aqui porque tem um cachorro comendo e enquanto ele come, ele empurra o pote pela casa. Então, assim, 10 de 10. E o Panda tá limpando também aqui porque um cachorro fez xixi. Essa é a vida de quem tem 3 cachorros em casa, entendeu? Essa barulheira estética ao fundo do vídeo. Mas eu achei que o narrador... Em alguns momentos eu não prestava muita atenção no que ele estava falando. Pra mim ele não foi o ponto alto da história. Se era intenção da produção fazer com que o narrador trouxesse algum contrapeso para a narrativa da série, não me trouxe. Eu acho que a Jane conseguiu ser mais engraçada em alguns momentos. A Mary, então, ela tinha uns picos de ódio ali contra a Jane, que ela entregava uma vilania muito cômica, e isso pra mim já estava ótimo. E aí o narrador parecia que ele estava conversando com pessoas que não estavam prestando atenção na história. Essa era a sensação que eu tinha. Que ele falava o óbvio pra gente o tempo todo e tratava esse óbvio como se fosse uma super novidade, um super segredo. E aí eu ficava, tá, mas eu já sabia disso, porque tá bem óbvio. Tipo, quando o Rei Eduardo sumiu, era óbvio que ele não tinha morrido pra mim. Era muito óbvio. Tipo, você não vai tirar um personagem da sua vida canônica aqui, da vida real, de que ele não existiu, de que ele morreu, vai fazer ele ficar vivo pra do nada ele morrer no meio de um negócio que nem desenvolveu a história dele ainda. Pra mim não fazia o menor sentido. E, de novo, o meu ponto falho da história é os etianos, assim. Eu gostei da fantasia, eu me interessei pela fantasia, eu queria saber mais sobre aquela fantasia, e eu acho que a série entregou muito, muito, muito pouco. Talvez se pautando numa segunda temporada, porque termina muito no Vem Aí. Então, hoje em dia, 2024, uma série terminar se pautando na continuidade me dá muito medo. Porque, né, um monte de série é cancelada o tempo todo. E aí eu fico com receio da galera não conseguir assistir até o final e, consequentemente, não ter uma renovação e a gente ter que, sei lá, sonhar com o que vai acontecer nessa história. Mas, no geral, gostei, assim, eu acho que é uma série que entretém, que diverte, ela é super ágil nos acontecimentos, né, por mais que o roteiro seja cheio de barriga, os acontecimentos são muito... O tempo inteiro tá acontecendo alguma coisa, sabe, o tempo inteiro tem um personagem entrando e uma trama acontecendo, mas não sei, assim, fiquei com esse retrogosto meio esquisito por conta dos etianos, que eu acho que foi super mal desenvolvido na história. Super mal desenvolvido. Tipo, eles não são um grande segredo. Todo mundo sabe que eles existem, né? Que eles existem dentro daquele universo, assim. Então, por que existem? De onde vieram? Não tem ninguém que estudou sobre isso, não tem ninguém que analisa. Tipo, naquele grupo de etianos que tá andando junto para conseguir espaço e mudança na sociedade. Nenhum deles decidiu estudar sobre a origem, além de pular uma geração, porque essa é a única informação que a gente tem, né? Então, eu senti que faltou um pouquinho disso. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de My Lady Jane. No geral, eu gostei da série, mas eu acho que tem bastante coisa ali que pode melhorar para uma segunda temporada. Comenta aqui o que você achou e não deixe de ir tanto no Instagram quanto no TikTok e ver os conteúdos que eu criei sobre a série também. Eu vou fazer isso mais vezes, mesmo que eu faça maratovlog como essa aqui, de ter um vídeo só comentando todos os episódios e pausando, né, os episódios para ir conversar com vocês. Ainda assim, eu quero fazer maratochinhas nas redes sociais também, que às vezes é muito mais rápido e chega mais rápido na mão de vocês também, né? São vídeos mais objetivos de se preparar, diferente do YouTube, que tem uma complexidade maior aqui. Mas me conta o que vocês acharam de My Lady Jane, que eu quero saber a opinião de vocês também. E estou curiosa para ler o livro,
pra entender se a narrativa é bastante parecida com a série ou se não é. Então, se você leu, me conta aqui. Eu já comprei o primeiro livro, tá ali no Kindle me esperando. Em breve vou ler, mas eu aviso vocês. Beijos e até a próxima maratona. Tchau!